disso que o Kobayashi está falando, uma pesquisa Genial Quest aponta que a maioria dos brasileiros acha que organizações criminosas devem ser classificadas como grupo terroristas. O repórter Misael Menetti traz os detalhes desse levantamento que foi divulgado nesta quarta-feira. Tudo bem, Misael? Bem-vindo, boa noite. Oi, Tiago, muito boa noite a você e para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. A pesquisa perguntou o seguinte aos brasileiros: organizações criminosas devem ser consideradas terroristas? Vamos aos dados, vamos às respostas. Para 73% dos entrevistados em todo o Brasil, sim. É o que aponta esse último levantamento da Quest, que foi divulgado hoje, quarta-feira. 20% responderam não. 7% não souberam responder ou não responderam. Então, repassando novamente, 73% dos entrevistados disseram que sim, que organizações criminosas devem ser consideradas terroristas, 20% não e 7% não souberam responder ou não responderam. A pesquisa também traz mais alguns dados em relação à operação que aconteceu no complexo do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. 67% da população aprovou a operação, 25% desaprovou, 4% não aprova nem desaprova e 4% não soube ou não sabe responder. A pesquisa também traz outros dados. 50% desaprovam o governo Lula, 47% aprovam. 57% discordam de Lula sobre operação no Rio ter sido desastrosa. 46% defendem leis mais rígidas e penas mais longas para melhorar a segurança pública. E a preocupação dos brasileiros com a violência subiu de 30% para 38%. Essa pesquisa foi realizada com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Aproveitando a participação aqui no Jornal Jovem Pan, trago mais 2 notícias importantes ainda em relação ao tema de segurança pública. O Ministério Público do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, informou ao Supremo Tribunal Federal que vai usar uma tecnologia 3D para analisar as mortes na mega operação nos complexos do Alemão e da Penha. Eu conversei com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, agora há pouco, e quis saber a opinião dele sobre isso. Ele disse que não vê nenhum problema e que todo o trabalho está sendo realizado na maior transparência possível e que o Ministério Público está acompanhando tudo desde o início. E mais uma informação para encerrar o nosso link: o Congresso Nacional fez uma sessão para homenagear o governo do Rio de Janeiro e os policiais da Operação Contenção, essa operação que deixou 121 mortos no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Tiago? É isso, Misael, trazendo essas informações e também a pesquisa da Genial Quest. Bom trabalho para você, até daqui a pouquinho, mais um giro com os nossos comentaristas, Túlio Nassa aqui. Eu começo agora pelo Nelson Kobayashi. Ô Kobayashi, sobre essa questão de transformar a organização terrorista em tratamento das facções como terrorista, sem entrar no mérito se isso deve ser feito ou não, mas quem responde uma pesquisa como essa talvez age um pouco por impulso, tem que ser terrorista mesmo, considerado terrorista mesmo, sem saber efetivamente o que isso vai mudar, o que isso vai trazer? Essa é uma questão, né, Tiago, porque a gente vê as pessoas respondendo que de fato querem que as facções se tornem terroristas e haja, portanto, essa modificação da natureza dessas facções, dessas organizações, justamente porque a população é contra a facção criminosa, contra as facções do Rio de Janeiro, de São Paulo, que dominam o país. E aí a gente vê aquela questão que os governistas, principalmente, que são contra essa mudança, colocando essa possível mudança como uma ameaça à soberania nacional, porque se isso se torna terrorismo, alguns outros países poderiam, de alguma maneira, invadir as competências, inclusive o território brasileiro, para combater o terrorismo. Eu acredito que, independente dos resultados, como a gente tem no Congresso Nacional os representantes da população em geral, se a gente tem uma maioria tão grande assim que quer, de fato, a mudança,
a voz do povo deve de fato ser ouvida, independente dos outros resultados, até porque não é isso que autoriza de fato, é claro que há um receio, com tudo que a gente tem visto com os Estados Unidos e a Venezuela, mas não seria isso que autorizaria de fato uma incursão estrangeira no território brasileiro. Existem outros tantos tratados internacionais, existem tribunais internacionais, inclusive, que protegem a soberania dos estados e não é assim uma porteira aberta que estaria se abrindo. Então a gente tem que analisar os reflexos todos, mas por outro lado também a vontade da população, que essa pesquisa aponta que 7 a cada 10 brasileiros gostariam dessa mudança de rótulo. Rodolho, para você, a gente entrevistou nessa semana o deputado Danilo Forte, que trata justamente sobre esse tema, de transformar as facções, ou tratar as facções como terroristas. Na prática, o que muda? A condenação muda? Será que o crime organizado vai deixar de atuar ou vai atuar menos, preocupado com essa alteração? Pois é, Tiago, é o que a gente estava falando aqui, o Koba também reforçou. Na verdade, o que importa muito mais são as ferramentas e os mecanismos que a legislação vai trazer de combate a essas facções criminosas, e não o rótulo. Agora, essa questão está muito interessante, muito palpitante, se é ou não terrorismo, e eu fui pesquisar o tema. Na verdade, isso é um tema ligado à etimologia, ou seja, a história da palavra. E nós vamos encontrar no mundo várias definições de terrorismo, não há uma só. Nós temos terrorismo com a finalidade separatista, por exemplo, o ETA ali nos Países Bascos, ou o IRA na Irlanda. Nós temos terrorismo com a finalidade religiosa, o Al-Qaeda, né, que tem um fundamentalismo islâmico muito forte. De modo que descobrimos que o terrorismo não é uma finalidade, Tiago. O terrorismo, na verdade, é meio. É o uso de uma grave violência para causar uma comoção social, para qualquer finalidade. Então, a população, de certo modo, do ponto de vista etimológico, está certo. Agora, classificar ou não, rotular ou não como terrorismo é o de menor importância nesse momento. O que é importante mesmo é que a sociedade cobre mecanismos efetivos de punição e de combate a essas facções criminosas.